Eu sou Rafael Saraca, criador do canal Batera Militar Músico. Esse canal foi criado com o intuito de levar até você conhecimento sobre a bateria, técnicas do instrumento, leitura de partitura, informações sobre os concursos militares na área da música, drum covers. Tem muita coisa top no canal já gravada e tem muita coisa top chegando. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a dica de ouro. Um seguidor me fez uma pergunta muito interessante no Instagram, tão interessante que eu vou gravar esse vídeo exclusivamente para responder a pergunta dele e dizer para você que dica é essa. E eu não apenas vou te dizer que dica é essa, eu vou te explicar o porquê que eu estou dizendo que essa é uma dica de ouro e vou te dar também um bônus. Então fica até o final do vídeo que você vai ter uma dica bônus. Eu vou dar a dica de ouro que ele pediu e vou te dar uma dica bônus para você que está aqui assistindo esse vídeo até o final comigo. Então fique até o final, te garanto que você não vai se arrepender. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações, ativa o sininho. Compartilha esse vídeo com alguns amigos. Aqui no canal, além desse vídeo que você está assistindo, tem muito vídeo top chegando e já tem muito vídeo gravado. Tem aula de bateria completa, leitura de partitura, técnicas, falando sobre pegadas, tem drum cover meu tocando vários tipos de música, tem aula falando sobre os concursos militares de música. Então, tem muito conteúdo top que você já pode assistir e muito conteúdo que está chegando. Então se inscreve, ativa o sininho, fica atento e compartilha com um amigo para que ele tenha esse prazer que você está tendo de absorver informações interessantes, absorver conteúdo validado. Eu já tenho 23 alunos aprovados em concursos militares só na área da bateria, fora os alunos na parte de teoria. Então é um conteúdo totalmente validado que você está tendo acesso gratuitamente. E eu te peço só essa gentileza de você compartilhar com um amigo seu ou alguns amigos, para que eles também tenham essa oportunidade que você está tendo, tá bom? Então, a gente vai agora para o vídeo de hoje, que é falando sobre a dica de ouro. E eu vou te dizer agora que dica é essa. A dica de ouro, que dica é essa? Para te dizer que dica é essa, eu vou te falar qual foi a pergunta que ele fez. A pergunta foi a seguinte: professor, se o senhor tivesse uma dica master, aquela dica super, a dica de ouro, para dizer para uma pessoa que quer fazer o concurso militar na área da música, mas não tem conhecimento nenhum, não tem informação nenhuma, que dica seria essa? Qual seria essa dica master? Então eu vou te dizer aqui agora que dica é essa. E essa dica eu te garanto que ela já te dá 80% de chance de você conquistar a sua vaga num concurso desse. Então é uma dica muito especial. Então se você quer realmente fazer um concurso militar na área da música para aeronáutica, para o exército, para a marinha, bombeiro, PM, guarda municipal, que são os concursos de carreira, né, para sargento, ou se você quer fazer também temporário, que tem cabo temporário, sargento temporário do exército ou da aeronáutica, tem concursos com idade até 40 anos de idade. Tem muita gente que tem 32, 35 anos de idade e acha que não pode mais fazer nenhum concurso militar na área da música. E você pode sim. Eu tenho alunos, dos 23 que eu tenho aprovados, tem alunos que têm mais de 30 anos e hoje são militares. Então você pode, tá? Então, se você quer fazer, se você já está estudando ou está do zero, essa dica aqui é de ouro para você. Porque se você está estudando, às vezes você pode estar num caminho não tão bom. Você seguindo essa dica aqui inicial, você vai ver que já vai ter uma mudança muito grande, né? E se você está do zero, é só seguir esse passo a passo que eu te garanto que você vai ter um resultado muito grande. Então, a pergunta é, professor, se o senhor tivesse aquela dica de ouro, a dica master para passar, qual seria? A dica é a seguinte: foca totalmente todas as suas atenções em teoria musical e leitura de partitura. Rafael, mas isso aí é meio lógico. Não é tão lógico assim, não. Talvez para você seja, mas muita gente não sabe nem a diferença dessas duas coisas aqui. Pode parecer absurdo para você, mas eu vou te falar aqui agora. Talvez você nunca nem tenha pensado nisso, mas muita gente não sabe dessa diferença que eu vou falar para você daqui a pouco. Tá? Então, se você focar suas principais atenções nessas duas coisas, tem outras coisas que você precisa estudar, claro, né? Outras matérias, outras coisas, eu vou falar sobre isso, basicamente, né? Superficialmente, porque aqui o vídeo é para falar sobre a dica de ouro. E a dica é focar suas atenções em teoria musical e na leitura de partitura. Por que eu estou falando isso? Por que eu falei que isso é 80% já de chance de você garantir a sua vaga? Porque em qualquer concurso militar desse que eu falei, primeiro você tem uma prova teórica, e depois você tem a prova prática. Se você não passar na prova teórica, você nem faz a prova prática, que é onde você utiliza a leitura de partitura. Então, essas duas coisas aqui, você está pegando a parte mais importante da prova teórica e a parte mais importante da prova prática. Então, aqui você já garante praticamente 80% de chance de você conseguir passar. Por que eu estou falando que isso aqui é dica de ouro? Porque a teoria musical, ela é importantíssima nessa primeira etapa, né, que é a prova teórica, como eu falei, apesar de alguns concursos, por exemplo, na aeronáutica você tem teoria musical e português, então você tem que pegar o português. Na marinha você tem
teoria musical e redação, né? Tem essas outras matérias, mas o foco é a teoria musical. Se você não passar na teoria musical, você nem chega a fazer a prova prática. Então isso aqui tem que estar no sangue, tem que estar debaixo dos dedos. E a leitura de partitura, eu falei que é muito importante porque na prova prática inteira você vai utilizar a leitura de partitura. Então, se você for muito bom batera, for muito bom músico em qualquer instrumento, mas não sabe ler, você não vai conseguir passar em nenhum desses concursos. Então, a leitura é indispensável, tá bom? E se você estudar a leitura de partitura, automaticamente você está estudando o instrumento. Então, isso é muito bom, né? Não tem como estudar a leitura de partitura de um instrumento específico sem pegar o instrumento. Então, você precisa estudar o instrumento junto, né? Então, se você foca na leitura de partitura, você está pegando já o instrumento junto, você tem esses 80% de chance aí, como eu falei, né? Os outros 20% são as outras coisas que eu posso falar em outros vídeos para vocês, mas aqui é essa dica de ouro. Por que eu falei para você que tem muita gente que não faz nem ideia da diferença, né? Teoria musical e leitura de partitura. Teoria musical, ela é igual para todos os instrumentos. Qualquer instrumento que vá fazer um concurso militar na área da música, a teoria musical para ele é igual. A leitura de partitura é específica. Como assim específica, Rafael? Por exemplo, a leitura de partitura de bateria, aonde você lê a caixa, que é no terceiro espaço, você tem aquelas 5 linhas, né? Então você tem primeira linha, segunda, terceira, quarta e quinta, primeiro espaço, segundo, terceiro, quarto e quinto. No terceiro espaço, na leitura de partitura de bateria, você tem a caixa. Na clave de sol, por exemplo, para um trompete, por exemplo, você tem a nota dó. Então a divisão métrica, ou seja, semicolcheias, tá, 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 tá. No trompete e na bateria, a divisão é a mesma, mas as notas não. Então, onde você tem caixa na bateria, você tem dó. No trompete, onde você tem bumbo na bateria, que é o primeiro espaço, você tem a nota Fá no trompete. E tem outros instrumentos também, o tímpano, por exemplo, é a clave de Fá, já mudou. Contrabaixo, por exemplo, é clave de Fá e outros instrumentos. Então, tem muitas mudanças na leitura de partitura de um instrumento, mas na teoria musical não. O que é teoria musical? É você estudar o que são acordes, o que é intervalo, o que são compassos. Tudo isso tem na teoria musical. Os livros principais que você precisa estudar de teoria musical é o volume 1 e volume 2 do livro Maria Luísa de Matos Prioli. Esse livro, volume 1 e volume 2, ele contém basicamente quase que tudo do que você precisa para passar nos concursos. Só que existem alguns concursos que exigem também o Borromeo Med, que é um outro livro, que tem praticamente o conteúdo que tem nesses dois. Ele tem todo ali com uma visão um pouquinho diferente e algumas informações um pouquinho a mais. Então você tem que pegar essas informações a mais, porque o que você pegou aqui no Maria Luísa Priori já está dentro desse outro, entendeu? Então, o importante é que você tenha um acompanhamento, tenha um professor, tenha alguém te indicando o caminho, assim como eu indiquei já para os meus 23 alunos aí só na área da bateria, fora os de teoria. É importante que você tenha. Se você é percussionista, é baterista, eu estou à disposição. Você pode me chamar no privado. Meu Instagram lá tá Batera Militar Músico. É só você digitar lá, você pode me chamar no direct, você vai ter o meu WhatsApp também direto lá. Eu tô aí para te ajudar. Mas se você é de outro instrumento e não consegue professor, sax, trompete, tuba, pode entrar em contato comigo também, porque eu te direciono para amigos. Eu tenho vários amigos professores, militares e não militares, que podem te encaminhar muito bem para que você garanta uma vaga em qualquer instrumento, tá bom? Mas então, voltando aqui para a linha de raciocínio, como eu estava falando, a teoria musical é igual para todos os instrumentos. Rafael, mesmo eu sendo baterista, eu vou precisar aprender acorde, intervalo, o que é uma segunda aumentada, o que é um acorde invertido? Sim, mas não para execução, porque na bateria você não tem a execução de um acorde, por exemplo. Só que você tem que aprender a teoria. Por quê? Naquela primeira etapa, como eu te falei, primeira etapa é prova teórica. Então, nessa prova teórica, todos os instrumentos vão fazer a mesma prova. Tem lá, questão número 1. O que são acordes? Aí vai ter opção A, opção B. Todo mundo vai estar respondendo essa mesma prova. Na questão 2 está lá, o que é um intervalo de segunda maior? Todo mundo vai estar respondendo essa mesma prova. Isso é a parte teórica. Então, a prova teórica ela é muito importante. E se você focar, como eu falei, em teoria musical, você já está garantindo ali, somando com a leitura de partitura, 80%. E a leitura de partitura, ela é específica para o instrumento, então se você é percussionista, né, se você é baterista, você vai estar estudando o seu instrumento e é importante porque não tem como estudar a leitura de partitura de bateria sem ter contato com a caixa, sem ter contato com as baquetas, você vai estar estudando o instrumento, então você já está garantindo essa parte da prova prática. Como eu falei, a prova ela é dividida em prova teórica e depois prova prática, certo? Então você está garantindo aqui os dois extremos, as duas partes mais importantes de qualquer concurso desse de música,
que você venha a fazer, seja de carreira ou temporária, você está garantindo. Então aqui a gente tem esses 80%, tá? Então essa aqui é uma dica de ouro. Se você é do zero, foca em teoria musical, o livro que eu falei, volume 1 e volume 2, é Maria Luísa de Matos Priori, e foca em leitura de partitura do seu instrumento. Como eu falei, é muito importante que você tenha um acompanhamento, tá? Seja um professor de bateria, né, como eu sou aqui, seja um professor de qualquer instrumento, para que te dê um direcionamento. O acompanhamento com o professor é muito vantajoso porque você tem muito conteúdo na internet? Tem, gratuito. Só que esses conteúdos estão embolados, né? Então você vai conseguir aprender, vai, mas às vezes você vai demorar 5 anos para aprender um conteúdo que você demoraria 1, ou às vezes menos, com um professor. Eu tenho alunos que estudaram 8 meses e se tornaram sargentos. Estudaram 1 ano e 2 meses e se tornaram sargentos. E tem gente que às vezes estuda 5, 6 anos sozinho e ainda não passa. Então é muito importante, principalmente se você quer fazer um concurso militar, ter salário inicial de R$ 5.000 como sargento ou R$ 4.000 como cabo. É importante que você invista no seu futuro. Invista estudando e financeiramente também, pagando um professor para que ele te dê esse direcionamento, tá? Então, essa dica é uma dica de ouro. Focar em teoria musical e focar em leitura de partitura com acompanhamento. E agora, eu vou passar para você aquela dica bônus. Eu disse que teria aqui uma dica bônus, que não seria a resposta que eu dei para ele lá, né? O que ele me perguntou seria qual seria a dica principal. Para mim, o principal seria isso. Dica bônus, dica de ouro mesmo, teoria musical e leitura de partitura. Se o cara focar nisso aqui, ele já garante. Por quê? Porque ele garante os de carreira, né, que tem outras matérias, e garante também os temporários. Os concursos temporários, eles não têm outras matérias, matemática, português, não tem nenhuma outra matéria, é só teoria musical e prática do instrumento. Tem alguns que nem a prática do instrumento tem, é só reconhecimento de títulos. Isso eu falo em um outro vídeo para você mais específico, tá? Então, só com essas duas coisas você tem uma dica de ouro. Agora, a dica bônus é que para esses outros concursos, por exemplo, o concurso da ESA, que é sargento do Exército, sargento músico do Exército, você tem teoria de música, mas você também tem português, matemática, história, geografia, inglês e redação. Então, são essas matérias além da teoria musical. Na prova de sargento da aeronáutica, músico, você tem teoria musical e português. Na prova da Marinha, você tem teoria musical e redação. Na prova de bombeiros, você tem teoria musical, português e raciocínio lógico. Na prova da PM, você tem teoria musical, português, raciocínio lógico, ou matemática, depende do estado. E na prova de guarda municipal, você também tem teoria musical, português e matemática ou raciocínio lógico. Então, na maioria das provas de carreira, não, todas praticamente, né? Todas as provas de carreira, você tem a teoria musical, mas você tem alguma outra matéria. E aí, qual é agora a dica bônus para você? Se você focar nessas duas que eu falei, que é a dica de ouro, você já está garantindo 80%. Para você garantir mais 15%, fica faltando só 5%, seria você pegar português. Se você estudar o português, se concentrar no português, não precisa pegar por enquanto matemática, história para fazer a prova da ESA, não precisa. Foca em português. Por quê? De todas essas que eu te falei, se você reparar, tinha português. A única que não tem português, mas que tem, é a prova da Marinha. A prova da Marinha não tem português, mas ela tem a redação. Para fazer uma boa redação, você precisa de português. Então, se você focar teoria musical e leitura de partitura do seu instrumento, que é a dica de ouro, e você pega o português, que é a cerejinha do bolo que eu falei para você que ia ter nesse vídeo aqui, você já está garantindo aí 95% de chance de passar em todos os concursos. O que seria esses outros 5%, Rafael? Aí seriam outras matérias, matemática para fazer o bombeiro, matemática para fazer PM, história, geografia e matemática para fazer a ESA, são outras provas que você também pode fazer. Mas com essa matéria que eu te falei aqui, a dica de ouro e a dica bônus, você já pode fazer a prova da aeronáutica e a prova da marinha, por exemplo, tranquilo, sem medo de errar. Você também pode fazer a de bombeiro, PM e guarda municipal, porque é só você dar um pega quando chegar mais perto na parte de matemática, é tudo múltipla escolha, então não é tão complicado, né? Se você garantir essas matérias aqui que eu tô falando, essas outras ficam esses 5% ali a mais para você passar. E eu te garanto que você tem grande chance de passar em um concurso militar, se tornar um sargento músico, assim como eu sou, assim como meus 23 alunos só na área de percussão, na área da bateria são. Você não é diferente, eu gosto muito de frisar isso. Você não é diferente de nós em nada. Não é diferente de mim, dos meus alunos. Nós não somos melhores que você em nada. Ah, Rafael, são sim. Vocês se dedicaram muito, vocês focaram muito, vocês são os caras. Não. Eu tive momentos em que eu desanimei, tive momentos em que eu tive dificuldade de estudar, de me concentrar. E aí eu fui aprendendo com amigos, me falando e professor. Eu tive um acompanhamento.
E os meus alunos, mesma coisa. Tem aluno que já chegou aqui e falou, professor, eu vou desistir. E eu tive que conversar com o cara, e aí ele entendeu, e hoje o cara é sargento. Eu tive alunos que chegaram aqui, professor, eu tô cansado, eu não tô aguentando, tá difícil, tal. Tem dia que às vezes eu não quero estudar por causa do trabalho, eu tenho filho, tal. E eu conversar com o cara, e o cara hoje é sargento. Então, somos todos iguais a você. Somos seres humanos com problemas, com dificuldades, com falhas, mas a gente fez o mínimo, ou seja, estudar uma rotina diária ali de meia hora, uma hora inicialmente, depois você pode aumentar um pouquinho, mas inicialmente se você separar meia hora por dia, isso tem um resultado incrível, estudando teoria musical, estudando leitura de partitura, e pegando essa parte de português. Rafael, meia hora não dá para isso. Então, eu tô falando meia hora você conseguir dividir ali, por exemplo, meia hora para cada um, se você for pegar diretamente as três. Mas se você quiser começar com a leitura de partitura, por exemplo, que é uma parte um pouco mais complexa, meia hora para leitura de partitura já resolve muita coisa. Depois você coloca mais meia hora para teoria musical, fechou uma hora. Não é absurdo. Uma hora dá para estudar por dia, né? Fora um dia de aula que você vai fazer com o professor. E depois você coloca mais 45 minutos para português. Uma hora e meia, uma hora e 45 minutos. Isso não mata ninguém e você vai garantir a sua chance de aprovação aí para um desses concursos e ter essa alegria, né, de honrar a sua família, de honrar a sua futura família, né, sua esposa, seus filhos, com um salário maravilhoso, R$ 5.000 iniciais aí, né, como sargento, fazendo o que você ama, que é tocar bateria. Então, não deixe esse sonho de lado. Faça como a gente, tenta. A pior coisa é você chegar no futuro e ter a consciência pesada do seguinte: caramba, eu tinha chance, mas eu nem tentei. O cara que não tenta, ele tem uma porcentagem. O cara que tenta, ele tem outra. O cara que tenta, ele tem 50% de chance de conseguir, 50% de não. O cara que não tenta tem 100% de certeza que não vai conseguir. E aí a consciência depois vai pesar. Não seja esse cara, seja o cara que tenta. Se você não passar, se você não conseguir, seja lá o que for, eu te garanto que vai ter muito resultado, porque independente do que aconteça, você vai estar tocando muito bem, lendo muito bem, você pode dar aula, pode tocar com artista, pode gravar no estúdio, pode fazer N coisas. Mas você vai ter a consciência tranquila de que você fez a sua parte, você tentou, tá bom? Eu estou aqui à sua disposição para te ajudar. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se não se inscreveu ainda, se inscreve. Comenta aí, deixa nos comentários o que você achou. Se achou que a dica que eu dei é uma dica de ouro mesmo, ou se não é, pode deixar o seu comentário. Eu não vou ficar chateado com você, vou te responder com todo prazer, com todo carinho, porque você está aqui me assistindo. Então, eu te agradeço muito por estar aqui até esse momento assistindo. E eu te peço, comenta aí o que você achou, compartilha com um amigo para ele dar a opinião dele também, para ele ter a oportunidade de ouvir essa dica de ouro, de repente ele se anima a fazer, né, o concurso, ou se ele já está com a vontade, ele tenha mais vontade ainda, mais foco e consiga alcançar esse sonho. Eu sei que você é capaz, não duvida de você, tá bom? Te espero no próximo vídeo.